Boa tarde a todos que nos assistem pelo portal da TV Harmonia, pelo canal da TV Harmonia no YouTube, para todos que nos assistem nas redes sociais. Vamos buscar uma posição confortável na cadeira, vamos buscar uma posição que possamos nos colocar relaxados fisicamente e psiquicamente, buscando por uma conexão íntima conosco. E vamos, nesses instantes iniciais da palestra de hoje, buscar por refletir sobre todas as experiências que temos vivido, para que possamos avaliar toda a construção que tem se processado em nosso íntimo. Agora, harmonizados conosco, vamos buscar uma conexão com a espiritualidade amiga, uma conexão com o nosso amigo Jesus, para que as energias benfazejas do universo estejam conosco, a nos harmonizar intimamente, a nos inspirar, a nos envolver, nos trazendo plenitude. Amigo Jesus, aqui estamos para iniciarmos mais uma atividade pública do Centro Espírita Harmonia. Rogamos a tua presença amiga a nos envolver, para que a tarde de hoje transcorra num clima de crescimento, de paz e de aprendizagem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Olá, tudo bem? Eu sou Ednilze Fidelis e tenho muito prazer em estar aqui nesse 1º de maio para conversarmos um pouco sobre a mensagem do livro Maria Dolores. Livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e a autora espiritual, a própria Maria Dolores. Este livro foi publicado no ano de 1977 e em seu prefácio, Emmanuel nos convida a uma reflexão sobre Maria Dolores, este espírito que traz reflexões a partir dos ensinamentos do Cristo de uma forma poética, sob forma de poemas, e normalmente esses poemas que Maria Dolores nos presenteia, eles são poemas com rimas, eles são poemas bem sensíveis e bem interessantes. Notem que eu falei que o livro foi publicado no ano de 1977. E no prefácio, e é um livro prefaciado por Emmanuel, ele diz que Maria Dolores é uma alma sensível, que traz os ensinamentos do Cristo a partir da sua ótica de poetisa. Então, ela faz uma associação dos conteúdos dos ensinamentos do Cristo
dentro de uma linguagem muito peculiar, que era a linguagem utilizada por ela, poética, com rimas, com estrofes bem rimadas. E este livro, ele é singular. Houveram várias edições dele e todas as capas do livro sempre são trazidas com rosas. A versão que eu tinha, uma mais antiga, era uma rosa vermelha. Existe a versão da rosa rosa e são sempre rosas, que era a flor preferida de Maria Dolores. E a mensagem que nós vamos refletir é muito interessante. A mensagem se chama Mensagem da Terra. Notem que eu disse a vocês que este livro foi publicado em 77. E Maria Dolores, de uma forma bem poética, ela nos traz algumas reflexões sobre uma mensagem que um certo homem recebeu da própria terra, da terra que era plantada por ele. Mas antes de eu contar como é este poema e até lê-lo, porque acho que vale bastante a pena, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sempre faço quando nós estamos juntos no salão. Pedir a vocês que aí aonde estejam, se estiverem sentados, que levantem por alguns segundos. Levantem, estiquem a musculatura das pernas, dos braços, relaxem a musculatura dos ombros e procurem olhar em volta deste ambiente que você está. Observe este ambiente, observe quem são as pessoas que estão com você neste momento. Observe se este ambiente é um ambiente que lhe traz conforto. E conforto que eu digo aqui é mais do que o conforto físico, do bem-estar físico, mas se é aquele ambiente onde você se sente confortável e psiquicamente e espiritualmente. Eu imagino que, como eu, a maioria de vocês que estejam escutando estas reflexões do dia 1º de maio, vocês estejam em seus lares. E o que eu peço a vocês é justamente isso. Dê uma olhada para o ambiente do seu lar. Veja o quanto este ambiente é um ambiente sagrado, porque é o ambiente que você construiu, junto com os seus afetos. Dê uma olhada para frente, dê uma olhada para trás, dê uma olhada para o lado, dê uma olhada para o outro e veja com quem você está dividindo a vida. Observe estas pessoas e tenha absoluta certeza de que você escolheu estar com estas pessoas para que nesta oportunidade de vida vocês pudessem construir e direcionar a vida de vocês para algo que seja bom para cada um dos espíritos e bom para a coletividade que faz parte da sua família. Família que é o primeiro núcleo social que nós temos. Por isso, tão importante, tão significativo nas nossas existências. E se estiverem acompanhados com algum ente querido, dê um sorriso para ele. E, se possível, dê um abraço nele, em meu nome.
para que esta pessoa que está com você saiba que está sendo abraçado e acolhido por mim, que estou nesta tarde de 1º de maio refletindo sobre a mensagem, o capítulo que trata da mensagem da terra. E eu pensava, eu refletia, quando eu lia este capítulo, o quanto ele está presente na nossa vida. O quanto o que está contido neste capítulo representa as experiências que todos nós estamos vivendo desde que iniciou-se o período que nós chamamos de distanciamento social. Existem pessoas que dizem, estamos em isolamento social. Existem outras pessoas que dizem, estamos dentro de um aprisionamento. E eu me questiono muito o que é que nós entendemos por aprisionamento. Porque para que eu entenda que nós estamos aprisionados, nós teríamos que entender que estamos fazendo algo que não gostaríamos de fazer. Ou que estamos pagando por algo errado que alguém julgou, que alguém condenou e nos aprisionou. Mas, meus queridos, nós estamos em nossos lares, o reduto onde o nosso coração deseja estar. Nós estamos no primeiro núcleo social, altamente importante e significativo para nós. Este núcleo que serve para nós como se fosse um conjunto de possibilidades que uma mãe nos oferece. E quando eu refletia sobre a mensagem da terra, eu me recordava que nós, na maioria das vezes, chamamos a terra de mãe terra. Aquela que gera, aquela que acolhe, aquela que cuida, aquela que zela. E o nosso lar é uma espécie de mãe. É aquele ambiente que nos zela, que nos cuida, que gera possibilidades afetivas e de aprendizados para nós espíritos. Portanto, como podemos entender que estando dentro do nosso lar, dentro deste reduto afetivo, eu posso estar aprisionado? Neste ambiente, é o ambiente onde eu posso e sou efetivamente aquele espírito que na maioria das vezes precisa camuflar desejos, camuflar vontades, quando em ambiente social externo, para ser aceito naquele coletivo de pessoas. Então, queridos, quando pensarem em estar distanciados de outras pessoas, a proposta é distanciado do social, do coletivo externo, para que tenhamos a oportunidade de estarmos conectados conosco e conectados com os afetos que compõem o nosso lar. E esta mensagem da terra, começa assim. Que um homem cansado e um pouco revoltado das atividades diversas que desempenhava, ele deita-se no chão e começa a resmungar, porque nada das ações que ele realiza
ele consegue perceber reconhecimento. E aí, com os ouvidos colados à terra, ao terreno, ao solo, ele aí ouve uma voz que vem de dentro do solo a conversar com ele. E eu vou ler a mensagem para que vocês entendam o que é que esta mensagem quer nos ajudar a refletir. O homem que esmorecera no trabalho, deitando-se no chão por rebeldia, ao sentir-se infeliz e descontente, de ouvido ao solo, escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia: Sou tua mãe, a terra, ergue-te e anda. Não te magoes, meu filho, contra a vida. Tudo o que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa. A dor vem dessa luz que nos convida ao trabalho do bem que não se cansa, de criar a alegria e gerar a esperança. Levanta-te, caminha, ama, serve e perdoa. Fita-me a pele desolada, fiquei ferida assim, ante os golpes da enxada, para que tenhas pão à mesa. Sofrer para ajudar é lei da natureza. Deus pede que eu responda à injúria dos tratores, mas frutos produzidos em braçadas de flores. Há quem me tire lama, lodo ou estrume. O Senhor determina que eu forneça mais verde e mais perfume, porque segundo as leis da bondade divina, de tudo quanto existe, o amor somente é valor permanente. Do verme que se oculta em baixo nível, a estrela que parece inatingível. Embora eu tenha o céu por segurança e escolta, tenho milhões de filhos em revolta. E às vezes eles mesmos se exterminam em conflitos sangrentos. Mas nunca sabem dos meus sofrimentos, porque sou mãe, vivendo aos sóis no espaço. E a todos acalento em meu regaço. Deus é Pai, que jamais amaldiçoa. Por isso, meu filho meu, ama, serve e perdoa. Um dia, ao ver o mal a envolver-me de todo, em tormento de ódio, sangue e lodo, supliquei ao Senhor que nos mandasse mais luz. Só um momento. E o céu nos enviou o ensino de Jesus. Jesus veio e entreabriu-se nova aurora. Amou e fez de si divina doação. E muito embora muita gente buscasse a redenção, é preciso dizer que, até agora, quase que ninguém quis receber de Jesus o dom de ser feliz. Notando o orgulho a dominar o mundo, nas guerras sem razão sob o ódio iracundo,
pisando, desprezando ou destruindo tudo aquilo que fiz de mais puro e mais lindo, derramo às vezes lágrimas ardentes. O vulcão é o meu choro, em lavas congruentes. Nunca roguei, porém, compensações nem mimos. Guarda a fé, filho meu. Contempla de altos cimos, no firmamento azul, nos que recobre a luz, a divina grandeza do porvir. Porque o trabalho em si não é triste nem pobre, e todos viveremos nos triunfos supremos dos privilégios de servir. Desperta, filho meu, ergue-te e vem. Trabalhemos com Deus na seara do bem. E o homem, deslumbrado, levantou-se do chão que atravessara esmo. Servirei, servirei, prometeu a si mesmo. Ao erguer-se, sentiu a vida em torno. Não longe, alguém guardava o pão no forno. Enxergou renovado árvores, animais, lavradores cantando. Depois, em oração que a fé viva de Serra, gritou, alçando ao alto os braços seus: louvado seja Deus! Ouvi a voz da terra: obrigado, meu Deus! Esta é a mensagem da terra para todos nós. Este homem, cansado de trabalhar, esgotado das suas forças, encontrou na mensagem da terra força para seguir adiante. E nos momentos em que nós vivemos uma pandemia, que é uma crise mundial, uma pandemia que dói em todos os seres humanos, é o momento que nós paramos para ouvir a mensagem da terra. A mensagem que a terra nos convida a refletir. Buscando, inclusive, como referência, o próprio Jesus, quando nos dizia que bem-aventurados são todos aqueles que em aflição entendem o porquê da aflição. Os momentos que nós temos vivido, já vivemos e estamos vivendo, são momentos de crise, de uma crise que é mundial, mas que afeta a todos da mesma forma. A pandemia que nós estamos vivendo, ela de alguma forma igualou todos os seres humanos numa mesma condição. Todos nós podemos nos contaminar e desenvolver a enfermidade de uma forma mais leve, de uma forma mais aguda, todos da mesma forma, independente de classe social, de poder aquisitivo, de cor, de credo, de nação. Todos nós estamos sujeitos a adoecermos. Entretanto, também, todos nós estamos aptos à cura. Porque a cura do corpo, ela se processa a partir da cura das nossas emoções. Então, este é um momento onde estamos inseridos em nosso lar, neste núcleo que nós criamos para nós, porque ou nós estamos no lar que nos acolheu, no lar dos nossos pais, ou estamos no lar que nós construímos para os nossos filhos, para os nossos afetos.
Então, neste momento, é um momento de nós estarmos em busca de uma conexão maior conosco, porque nós nos perdemos de nós mesmos. Nós estávamos tão envolvidos em conquistar o bem-estar, em trabalhar para conquistar. E trabalhar é lei de trabalho. Entretanto, não é só trabalho, porque nós somos mais do que a dimensão profissional, mais do que a dimensão financeira. É trabalhar, mas também se conectar com você. Então, a mensagem que a Terra nos oferece neste momento, certamente é uma mensagem que nos chama para um relacionamento mais íntimo, um relacionamento afetivo conosco. Porque só mantendo um relacionamento amoroso conosco, nós seremos capazes de ir de encontro ao outro. E aí, nesta mensagem de Maria Dolores, tão poética e tão rica, o homem ouve a terra dizer que ela havia sido ferida para trazer ao homem o alimento. E o alimento não é só o pão que alimenta o corpo, mas foi ter trazido e pedido ao divino que mandasse uma luz espiritual que pudesse alimentar aos filhos da terra. E a luz espiritual, que é este alimento que nos promove nutrição espiritual, são os ensinamentos do Cristo, que nos convidou a amar, que nos convidou a praticar o amor através da doação e não necessariamente da doação do que temos, mas principalmente da doação do que somos, que nos convidou à prática da empatia, da piedade e principalmente a prática do perdão. E é exatamente a partir destas 4 palavras, dessas 4 joias, que seria o ensinamento que Jesus nos trouxe. Amor, caridade, empatia ou piedade, perdão. Que nós podemos refletir este momento grave na saúde para nós brasileiros, além de ser um problema grave de saúde, nós estamos vivendo um problema grave na economia e nós estamos vivendo um momento de transe político. E que muitos de nós, tal como este homem revoltado que se joga à terra, cansado de trabalhar, estamos nos contaminando psiquicamente quando defendemos partidarismo político, quando na verdade política não é partidarismo político. Quando devemos estar muito mais voltados para a dor que assola a humanidade, para as dificuldades econômicas que grande parte da sociedade sofre, nós estamos perdendo tempo com revoltas, com acusações, com críticas. Por que não servir? Por que não fazer o que o homem da mensagem de Maria Dolores fez? Agradeceu pelas luzes recebidas e procurou ele também agir, também ele servir, tanto quanto a terra,
E aí eu paro, me perdoe, para refletir sobre a mensagem que a Terra nos dá. Temos ouvido dizer que rios que estavam contaminados voltaram a ter águas límpidas, que os canais de Veneza passaram novamente a serem límpidos, que rios voltaram a ter águas cristalinas, que cidades que eram cinzentas de tanta fumaça de chaminés de fábrica estão novamente dentro de um processo de claridade. É a Terra nos mandando uma mensagem. A Terra nos dizendo que para que nós possamos vivenciar um processo de apogeu da humanidade, é preciso parar para avaliar as nossas ações. É preciso parar para tirar o olhar voltado apenas para nós mesmos e nos voltarmos também para o outro. O momento que nós vivemos é o momento de mensagem da Terra, que nos diz que é hora de retomarmos a nossa existência de espíritos imortais dentro de uma ótica mais humanizada, onde nós possamos garantir tudo o que fizer jus pelo trabalho, pelo esforço, mas que nós nos lembremos também que as outras pessoas também têm direitos semelhantes aos nossos. A mensagem que a Terra nos manda neste momento é hora de se conectar com o que essencialmente você é. É hora de resgatar, para colocar diante do coletivo este ser iluminado que você consegue ser. É hora de deixar de olhar apenas para si mesmo, olhar para si, mas também olhar e se projetar para o outro. E eu tenho um exemplo bem rico e interessante sobre o que seria o entendimento de um ser humano diante da mensagem que a Terra lhe apresenta. E que esta forma de agir deste ser humano que eu trarei o exemplo é exatamente alguém que entendeu o que Jesus nos disse quando nos orientou à prática do amor, o exercício da bondade, da caridade, o exercício da piedade e do perdão. Existe uma conhecida, uma amiga, não muito próxima, mas é mãe de alguém com quem eu tenho maior aproximação. Esta pessoa é artesã. Ela trabalha com confecção de crochê. Então, ela trabalha com bolsas, ela trabalha com todo tipo de utensílios de crochê. Ela faz amigurumis, que são aqueles bonecos de crochê que as crianças adoram, que teve um período e ainda é muito comum as crianças prematuras fazerem uso de alguns desses brinquedos quando estão ainda internados em UTIs neonatais. Então, ela faz amigurumis maravilhosos. E diante desta crise mundial de falta de máscaras, e faltou, e vocês sabem que continua faltando máscaras descartáveis, até para aqueles que não poderiam ficar sem máscaras descartáveis, e acabaram as máscaras porque as pessoas resolveram que se poderia necessitar das máscaras, vamos comprar todos os estoques, como aconteceu com álcool em gel também. Então, alguns ficaram com muitos
e alguns ficaram com nada. A exemplo dos profissionais da área de saúde que ficaram e ainda estão com déficits de EPI para que possam atuar nos hospitais. Esta pessoa, esta mulher, esta artesã, este ser humano, este espírito, resolveu que iria fazer máscaras para doar. Existem pessoas que estão fazendo máscaras como um empreendimento, como forma de manter-se financeiramente. Mas esta artesã, mesmo que pudesse ser algo que trouxesse recursos financeiros, ela preferiu utilizar do material que ela tinha para fazer máscaras e doar, não querendo nem um centavo por estas máscaras. É um ser humano, não é? Como nós. É um ser humano que despertou neste momento de crise mundial para algo que vai além do que pensar em si mesmo. É um ser humano que pratica na sua vida aquilo que nos foi ensinado por Jesus. Esta é a mensagem da Terra. Ser amoroso. Porque nós, espíritos imortais, fomos criados para amar. E se vocês se recordam, aí na entrada do salão doutrinário, Francisco Cândido Xavier tem uma frase que diz que o amor é a força propulsora do universo. E Jesus nos convocou ao amar. E a Terra nos convida por através destas experiências que nós estamos vivendo, também nos convida a amar. A prática da solidariedade pela ação da mais simples à mais complexa, da prática da piedade, do olhar o outro dentro da sua dor e ser capaz de se sensibilizar com a dor do outro, de sermos capazes de perdoar. E antes de pensar que a proposta de Jesus era perdoar ao outro, devo lhes dizer que é perdoar a si mesmo inicialmente. A mensagem que a Terra está nos apresentando, meus amigos, é uma mensagem de autotransformação. Aquilo que está dizendo-se por aí, que a Terra está passando de um orbe de provas e expiações para um orbe de regeneração, não se trata de mudança de nome, de provas e expiações para a regeneração. Se trata de um momento importante na humanidade. Não é agora, em 2020. Já vem acontecendo algumas décadas. Agora, parece que nós tivemos aí, e Adenauer tem falado muito e se colocado assim, que a pandemia foi como um freio de arrumação, né? E o freio de arrumação, vocês sabem o que é? Freio de arrumação. Para quem morou num bairro que tinha muitas ladeiras, e eu morei num bairro que tinha muitas ladeiras, é aquele freio que ninguém espera e que é uma parada brusca. Então, aquelas pessoas que estão desavisadas, elas são lançadas e projetadas
muitas vezes violentamente para a frente do coletivo porque deu um freio de arrumação. Aqueles que estavam sentados e não estavam lá muito seguros na sua cadeira, também é projetado para frente. Então, o freio de arrumação nada mais é do que uma parada brusca para um realinhamento do ser humano. A questão é, nós poderíamos aprender de outra forma que não fosse com este freio de arrumação? Poderíamos e podemos, porque o processo de transformação é um processo de retomada da vida do espírito que eu sou. Entretanto, às vezes tão voltados ao externo, nós nos esquecemos do interno. Tão voltados em nossos próprios direitos, nós esquecemos que para cada direito adquirido, nós também temos deveres. Então, o freio de arrumação, que foi uma parada meio que obrigatória em toda a humanidade, é a possibilidade de nós pararmos, respirarmos profundamente e reiniciarmos a nossa trajetória. Parou bruscamente. Eu não preciso continuar acelerado. Eu posso me apropriar desta parada para que eu possa trazer um significado novo a esta existência. É exatamente o que a mensagem de Maria Dolores, que foi o livro publicado em 1977, nunca me pareceu tão presente e tão real aquela mensagem. O homem revoltado somos todos nós. E é muito necessário que nós paremos para pensar. Revoltado com o quê? Porque a pergunta não é nem com quem. Porque tem muita gente muito revoltada com um micro-organismo. Ele parece que virou o vilão da telenovela mundial. O vilão da humanidade é o coronavírus com a doença Covid-19. Não existem vilões. O micro-organismo existe, existiu, existirá, passará por esta crise a humanidade, outras virão, e de que forma nós estaremos aptos a viver cada crise. Eu não estou falando de uma forma pessimista de uma crise que tenha que matar milhares e milhões de pessoas. Eu não estou falando isso. Mas ainda que seja, do que nós temos medo? Quem morre é o corpo. O corpo do ser humano que o espírito habitou. Mas diante da morte, os nossos medos, os nossos temores, resguardados em nosso mundo interno, eles naturalmente extravasam a nível de consciência. Que nós possamos vivenciar estas mudanças de estados, e são muitas mudanças de estado, porque são dezenas e centenas de pessoas que diariamente deixam a vida física pela enfermidade, mas que nós possamos estar sensíveis à dor daqueles que perdem seus entes queridos, e nós não estamos absolutamente isentos de passar por esta situação, mas é a forma
como nós vivenciamos uma experiência como essa, que nos dirá se nós já estamos prontos para viver a nossa realidade, que é a realidade do espírito imortal que somos. Ao deixarmos este corpo físico, nós continuaremos a existir. Nós continuaremos na nossa trajetória de amadurecimento, de aquisição, de integração das habilidades que eu, espírito, possuo e que não descobri porque estava muito preocupado em viver só no corpo físico. A proposta que eu trago para todos nós, nesta tarde de sexta-feira, já início da noite do dia 1º de maio, dia consagrado ao trabalhador. Vejam que a mensagem começa dizendo que um homem trabalhador, cansado e revoltado de não ver o seu trabalho reconhecido, está abatido. O que eu queria e quero e os convido a refletir neste dia 1º de maio, dia do trabalhador. Dia do trabalhador é todo dia, não é? Porque o trabalho é mais do que uma atividade remunerada. O trabalho é toda ação praticada pelo ser humano. Que nós possamos, no dia de hoje, refletir sobre a ação que nós temos praticado diante da vida. Quais ações eu tenho praticado no meu dia a dia? Tomando de volta aquele exemplo que eu citei da artesã, que doa máscaras para que as pessoas possam proteger o outro. Porque quando nós colocamos a máscara, nós estamos protegendo o outro. Quando o outro coloca a sua máscara, está nos protegendo. Que nós possamos refletir sobre esta mensagem da Terra. Mensagem que a Terra está nos oferecendo. Terra aqui no sentido simbólico. A mensagem que este momento nos convida a viver. Porque nós, tendo começado agora a nos conhecer um pouco mais, nós jamais seremos novamente aquelas pessoas que iniciaram o processo de quarentena, de distanciamento social. E nunca pensem que o distanciamento social é algo negativo. O distanciamento social é uma parada necessária para que nós possamos entrar em contato com nós mesmos. Para que aí sim nós possamos ver o outro a partir de um olhar muito mais amplo. Para que nós possamos ver o outro efetivamente como dizemos que todos são filhos do mesmo Criador. Ou melhor, criaturas criadas por um mesmo Criador, com o mesmo fim, que é sermos espíritos esclarecidos. Que possamos aproveitar o final de semana, dia de hoje, feriado, final de semana será maior. Fiquem com vocês mesmos.
Às vezes nós dizemos assim, fique com Deus. Ficar com Deus quer dizer, fique com você, porque Deus habita em nós. Que possamos ter plena consciência de que Deus habita em mim. Mas Deus habita também em todos os outros seres humanos deste planeta que nos manda uma mensagem chamada Terra. Foi um prazer estar com vocês, uma excelente oportunidade de reflexão. Aquilo que eu converso com vocês é algo que eu tenho puxado para a minha reflexão pessoal. Espero que tenha trazido elementos para a reflexão, interpretação e tradução pessoal de cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade e nos encontramos aqui mais vezes e futuramente no Salão Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Harmonia, para que possamos trocar aquele abraço que tanto gostamos de dar. Um forte abraço para cada um de vocês, muita paz e fiquem com Deus, com o seu Deus interior. Muita paz. Até um outro momento. Agradecemos pela oportunidade deste encontro vespertino, já início de noite. E agora, vamos novamente nos colocar num contato íntimo conosco, convidando a espiritualidade amiga a estarem agora colaborando com estas vibrações finais da atividade da tarde, convidando os amigos espirituais a estarem em nossos lares, nos trazendo harmonia e paz, convidando o amigo Jesus a estar presente em nossa vida, para que possamos valorizar cada dia da nossa experiência, a partir da expressão, da ação do Espírito que nós somos. Muita paz. Obrigado a todos pela presença e a atividade pública da sexta-feira prossegue com a próxima atividade. Nos encontramos num próximo encontro. Muita paz.